E a gente vai bem, eu vou bem, eu sou dos melhores jogadores ali ao longo da competição, destacando, e eu era um menino, um franzininho, um rato, né, magrinho no meio de uma rapaziada. Cotonete. Mais ou menos, porque eu tinha realmente um belíssimo de um cabelo. E nós chegamos na fase decisiva e íamos enfrentar o Matsubara. E o Matsubara era, quem acompanhava lembra, o Matsubara era, em equipes de base, eles tinham muitos bons jogadores, muito boas equipes. E nós vamos enfrentar o Matsubara na semana em que chega o treinador da equipe principal para o ano seguinte. Curitiba contratava uma comissão técnica na época muito reconhecida, que era Gilberto Tindi, preparador físico, e Paulo César Carpegiani como treinador. Porra. Então era a final de 94 e nós fizemos um jogo com o Matsubara no Couto Pereira. E eu sempre fui meio boca aberta, falava o que eu pensava e tal, desde moleque. Quando acaba o jogo, nós perdemos para o Matsubara 2-1 e o time não foi bem. E quando nós entramos no vestiário, era aquela época que a imprensa ainda acessava o vestiário, entrava no vestiário. Então nós estamos tudo ali, trocando de roupa, todo mundo de cabeça cheia. Entra um repórter de uma rádio de Curitiba, importante, falava de manhã, de tarde, de noite. E Curitiba ainda hoje tem um peso muito grande da rádio, mas isso na década de 90 era muito mais forte. E ele vira para o nosso zagueiro, chamava Edson, vamos entrevistar o Edson aqui, o único desses meninos que tem condição de jogar no time de cima, do meu lado. Eu peguei e apelei com o cara, porque ele era louco, ele não podia nem estar ali. E eu não sabia quem era o cara, não tinha nem ideia de quem era o cara. E ele vira para mim, me devolve o expor e fala assim, se depender de mim, você não joga no Curitiba. Você não é nada dentro do Curitiba, eu não dependo de você. E seguimos. Passa um ano não, entramos no ano de 95, esse time todo de juniores sobe e eu fico nos juniores, porque eu era o mais novo. Só que o treinador, o auxiliar do Carpegiani, era um ex-jogador do clube chamado Cláudio Marques, que me conhecia desde moleque. E o Cláudio ficava forçando o Carpegiani, olha o Alex, olha o Alex, olha o Alex. No meio do Campeonato Paranaense, o Carpegiani me coloca para jogar. Em abril de 95, ele me coloca para jogar. E eu jogo. Aí vem aquela coisa da rádio, melhor em campo, o Alex. E eu no cara, não é nada disso, não é tanto assim e tal. Então ali eu percebi, com a imprensa, que existia o cara que vai emitir opinião, boa, organizada, ciente do que vai fazer. Existe um cara que está falando aleatório, que não sabe o que está falando, e existe a maldade, existe o maldoso. Isso vale para a imprensa, mas vale para o treinador, vale para o jornalista, vale para qualquer profissão. E eu fui aprendendo isso. E quando eu venho pro Palmeiras... Mas você não teve mais nenhum direto com esse cara? Moleque, não. Moleque eu não tive. Eu fui ter depois, quando eu retorno para Curitiba, que aí eu já era o Alex, já estava encerrando a carreira. E aí eu aprendi que o profissional do lado de cá tem o direito de não responder o que não quer responder. Quando você é menino, você fica meio receoso, fala, não fala. E eu aprendi a lidar. Então, quando eu volto para Curitiba, já é o Alex, já renomado, com a carreira já feita para encerrar a carreira, ele me faz um questionamento numa coletiva e eu devolvo. Não respondo, com você eu não falo. E seguiu. Então, assim... Mas ele sabia? Sabia, claro que sabia. Sabia porque depois a gente se encontrou, a gente discutiu durante o meu período anterior no Curitiba. Depois, quando eu venho para o Palmeiras e enfrentava os times do Paraná, também existia essa relação. Até porque, Ale, era uma relação mais direta. Né? Não existia assessor de imprensa. Não existia ficar falando com o drywall dos patrocinadores. As coisas foram acontecendo depois. Lá atrás era embate direto. Quantas vezes você não ia bater um escanteio no treino, o setorista do clube estava sentado do lado. Enquanto o treinador estava na área organizando lá o que tinha que organizar na área, você estava batendo papo com o repórter aqui. Era uma outra época de futebol, era tratado de outra forma. E quando eu venho para o Palmeiras, eu sinto a mesma coisa, o cara bom, o cara que critica e o maldoso, o cara que leva para o lado pejorativo. Só que com uma força muito maior, né? A expansão, a diferença de São Paulo para Curitiba, do Palmeiras para o Curitiba, a diferença é muito mais eco, absurda, era muito grande. O eco era muito maior. Então eu comecei a lidar com isso muito cedo e apanhar muito cedo, né? Apanhei bastante. Os caras olham para mim hoje e falam legal, mas eu sei até eu sei hoje quem fala legal de mim, o quanto me batia lá atrás, mas e o me bater não era da crítica, porque eu sei quem criticou relacionado ao que é o jogo. E outros que criticaram de maneira maldosa, mas aí não era comigo, era geral, porque o cara é daquele jeito. Então isso eu aprendi a lidar desde cedo.
E tem uma coisa também da imprensa que é muito louca, né? O cara depois ele não consegue voltar atrás numa coisa que ele falou. Então vamos supor, ele falou, tal treinador é ruim. Aí Sim. o treinador ganha o campeonato brasileiro. Fala, mas ganhou o brasileiro, mas é ruim, não jogou mal, Sim, ganhou jogando mal. Aí ganhou a Libertadores. Não, mas ganhou a Libertadores, mas não sabe nada. Mas ganhou o Mundial. Fala assim, não. Em vez do cara falar assim, não, realmente, ele fez um bom trabalho, né? Ele torce pro comentário dele tá certo. Mesmo contra as evidências, né?